Ó, vou ajudar vocês assim para não incentivar a timidez. Ó, chuva, ok? O nome dessa palavra é chuva. Quando a gente vai fazer nuvem, ok. Uma primeira coisa que é bem importante. Não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que é sempre importante a gente analisar o conceito da criança. No caso, assim, eu me preparei para trabalhar com chuva. A gente pode trabalhar no exemplo de nuvem também, mas sempre é importante a gente resgatar esse conceito, esse nome, ok? Então a criança pode dizer nuvem, a criança pode dizer gota, água, várias outras coisas assim. Na rima, a gente vai trabalhar não só a partir. Olá, Isaac. Estou fazendo como uma classe para mis estudiantes. Listo? Então, voltando. Quando a gente trabalha com rima, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a análise dessa palavra. Nós, enquanto educadores, a gente tem que analisar essa palavra, ok? Então a gente pode analisar a palavra chuva. Vamos pensar no primeiro exemplo que eu preparei aqui. Chuva, ok? Seguindo o conceito da... Seguindo o conceito... Seguindo o conceito que a gente tem que trabalhar de chuva, o conceito que as meninas trouxeram, a gente vai combinar algum som dessa palavra chuva, ok? Mas a primeira coisa que eu recomendo vocês a fazer é separar. Vamos separar essa palavra, como eu tinha ensinado para vocês? A gente sente o som e conta os pedaços. Quantos pedaços será que tem a palavra chuva? Ó, eu vou fazer com vocês, porque é a primeira vez, né, para não ser tão... para incentivar a gente a fazer. Vamos lá, vamos sentir o som, é chuva, ok? Chuva, vamos contar? Chuva. Aí a gente separa aqui, ó, quantos pedaços? Chuva. Ok? Estão conseguindo ver ou querem que eu traga mais pra cá, ó, o quadro? Mais pra frente o quadro. Tá dando pra ver? Estão conseguindo ver aqui? Ó, eram dois pedaços, ok? E eu senti os dois pedaços. Chuva. Essa aqui é a palavra chuva. E aí, na questão da rima, eu vou ter que combinar um som. Mas qual é o conceito que eu trabalho? Eu trabalho com o conceito do nascimento, de que a rima é uma equidade, ou uma igualdade, ou um som que combina, como as meninas falaram, só que é o som final, é o sonzinho do final, do finalzinho dessa palavra. Essa parte aqui tem que combinar com uma outra parte de uma outra palavra. Qual que é esse som que combina? Ó, chuva. Que som que vocês acham que combinam? Ó, a gente separou em dois pedaços. Opa, coordenação motora. Chuva. Que som que será que combina? Vamos dar uma pensadinha? O que vocês acham? Eu já dei uma dica que é o sonzinho final. Ó, chuva. Deixa aqui, tá dando pra ver bem? Ou preferem que eu aproxime mais do quadro aqui? Estão conseguindo ver? Ó, chuva. Qual é o som que eu tenho que repetir? Eu sei que é o som final. O que vocês acham? Asa? Ô Maria, por que asa? Não entendi. Se fosse casa, aí podia ser asa, mas não, chuva não tem o som de asa. Ó, chuva. Qual é o som que eu tenho que... Qual é o som que eu tenho que combinar com a outra palavra? Chuva.
chuva, ok? Vamos lá, vou continuar para ajudar nesse primeiro exemplo, já que eu estou dando... Ô Maria, não entendi de onde que tu tirou casa. Não entendi. Eu vou continuar aqui no exemplo, tá? Então, ó, chuva, ok? As ideias tradicionais, elas falam que alguns conceitos meio tradicionais, eles falam que a gente tem que combinar na rima esse som final só, a sílaba final, ok? Oi Marlete, tudo bem? Bem-vinda? Esse sonzinho final, por exemplo, eu tenho a palavra chuva, ok? Que a gente identificou, e aí seria chuva. Para rimar, eu tenho que encontrar um outro vá. O conceito mais técnico, que eu estava até falando na live do Face de terça-feira, o conceito mais técnico é que a gente avalie a partir da vogal da sílaba tônica. E aí a gente tem uma outra questão importante. A gente tem que avaliar o som da palavra e saber aonde que é a sílaba tônica. Na verdade, o que é a sílaba tônica, né? Na verdade, a sílaba tônica é a sílaba mais forte, ok? É o som mais forte. Quando a gente fala chuva, qual desses sons é o mais forte? É o primeiro ou é o segundo? O que vocês acham? Vamos sentir? Chuva. Isso mesmo, Márcia. O mais forte é o chu. Vamos sentir aqui, ó. Chuva. A gente fala. Eu acho que eu vou ter que pegar aquele escorregador. A gente fala chu. Ó, a gente fala chuva ou a gente fala chuva. Qual que é o mais forte? É o chu ou é o vá? O que vocês acham? Vamos sentir, ó. Chuva. O mais forte é o chu. E aí a regra que eu uso é a vogal a partir dessa sílaba tônica. Se o mais forte é o chu, deixa eu apagar aqui. Ó. Na verdade, quando eu penso na sílaba tônica, eu olho a palavra em outra perspectiva. Por exemplo, onde tem o mais alto e o mais baixo. E aí, no caso de chuva, o chu é mais forte e o vá é mais fraco, ok? Chuva. E aí, a partir dessa sílaba tônica aqui, é que eu identifico a rima. Como assim? Essa sílaba tônica tem uma vogal. Aqui no chu. Qual que é a vogal no chu? É o U, ok? E aí aqui eu tenho o restante de sílaba. Esse U mais esse restante de sílaba é a minha rima. É isso basicamente. É um pouco complicado, mas é essa a definição. Então quando eu quero combinar a palavra chuva, eu tenho que combinar com uma outra palavra que termine em uva. Pode ser a própria palavra uva. Ok? Vamos ver? Tá muito boa a minha... Agora deu pra ver bem. Ok? Então pode ser qualquer outra palavra com uva. Ou eu posso rimar a partir da uva, pode ser chuva, pode ser guarda-chuva, pode ser qualquer outra palavra que termine com esse sonzinho aqui, uva. Luva. Isso mesmo. Mas a ideia é a gente identificar a partir da vogal da sílaba que fica mais alta, sílaba tônica. Ok? Vou pegar outro exemplo aqui pra gente. Devia ter pensado num apagador. Já achei um apagador. Já achei um apagador profissional. Pronto. Ó, rapidinho. Ó, por exemplo, essa palavra aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa palavra aqui. Qual é o nome dela? Primeira coisa que a gente faz, vamos identificar o nome.
Como é que é o nome dela? Como é que é o nome? Ó, vou colar aqui. Isso mesmo, Marlete. Laço. Vamos seguir a metodologia. Vamos sentir o som, separar as sílabas e aí identificar qual que é a sílaba mais forte e a sílaba mais fraca. Para a gente tentar fazer a definição de... Ah, tá ligeirona, né, Márcia? Vamos lá. Ó, separou. Laço, laço, duas partes. E aí, qual que será que é a mais forte? É o lá ou é o so? Ó, vou colocar aqui, ó. Juntas ainda, porque a gente não identificou, tá? Juntas ainda, porque a gente não identificou. Acho que eu tenho que trazer mais pra cá esse quadrinho, né? Deixa eu trazer mais pra cá. Isso. Ó. Ok? Laço. Laço. Qual que é a mais forte? Vou traçar aqui qual que fica em cima e qual que fica embaixo. Ó, a gente fala laço ou a gente fala laço? Como é que a gente fala para esse aqui? Ó, laçou até pode existir quando a gente fala assim, ah, alguém laçou alguma coisa, mas eu tô falando desse objeto aqui. Esse objeto aqui, o nome dele é laço ou é laçou? O que vocês acham? Ó, vamos lá. Esse objeto aqui, mais uma vez, a primeira sílaba é a sílaba... Ops! A primeira sílaba, deixa eu ajeitar aqui, vou encostar aqui nos livros. A primeira sílaba é a sílaba tônica, ok? É o lá. E aí, a partir do lá, que é a minha sílaba forte, eu vou pegar a vogal. Qual que é a vogal do lá? É o A. E a partir do A, eu vou juntar com o so e ter a minha rima. Então a minha rima vai ser que nem a Márcia falou já antes, já no começo. Aço. E tudo que tem aço vai rimar com laço. Ok? Então a minha rima propriamente dita é o aço. Que é esse som que vai combinar com o outro. Por exemplo, na palavra... Ok? Tranquilo? Essa parte é sempre importante porque é uma parte tipo técnica. Então é importante a gente ter noção para poder fazer a separação correta, para ensinar a separação. É a Lele, acho que ela está querendo participar da live. Não é que chegou gente lá na frente, ela sempre avança, como dizem. Ok? Para fazer a separação. Aço. Fechou aqui? Ó, agora eu vou deixar com vocês. Eu vou dar um exemplo. Vou fazer uma brincadeira chamada Descubra o Intruso. Eu vou colocar 4 palavras aqui. E nessa ideia de rima, vocês vão ter que me dizer quem é que não pertence ao grupo. Quem não pertence ao grupo é quem não tem o mesmo som final. Pode ser? Então vamos lá. Ó, vou mostrar a primeira. Ó, jogador. A segunda, cantor. A terceira, deixei as figuras. A terceira, tambor. E a quarta, camiseta. Ok? A primeira coisa que eu preciso que vocês me digam: qual é o som que combina nelas? Para depois me dizer quem é que não combina nesse grupo. Vamos ver se vocês conseguem.
Alguém já descobriu o intruso aqui? Jogador, cantor, tambor e camiseta. Isso mesmo, Marlete. Ó, o finalzinho, o sonzinho final de todas elas é or. Eu não gosto muito de colocar a escrita porque o objetivo é trabalhar sem a escrita, mas só para ajudar a memorizar. O finalzinho é or. E aí quem é que não tem essa combinação? Camiseta. Isso mesmo. Quem não é do grupo aqui é a camiseta. Ó, jogador, cantor, tambor, ok? Vou fazer mais uma. Ó, esse aqui eu não vou dizer o nome, acho que é fácil, né? Como é que é o nome desse? Vou colocar aqui. Ah, fica ao contrário. E a última. Vai lá, quem é que não tá no grupo? Descobriram, ó, já falaram pra mim. Bombeiro, quem mais? Jornal é o que, Maria? E qual é o finalzinho que tem que combinar em todas elas para tirar uma? Ó, já indicaram o jornal aqui. E qual que é o finalzinho? Boa noite, Magda, bem-vinda. Ok, já marquei aqui, ó. Não tá no grupo, ó. Desclassificado. Boa noite. Tá, eu vou dizer os nomes todos, tá? Bombeiro, carteiro, pedreiro e jornal. Vamos pensar no finalzinho, dona Maria. Ó, eu vou pegar o bombeiro de exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui o jornal. Só pra gente fazer separação, porque tem amiguinhos que ainda não dominaram ainda, ó. Vamos lá, bombeiro, separa bombeiro. Bombeiro, ok? Bombeiro. Ó, já separei aqui para facilitar a tua vida, tá, dona Maria? Bombeiro, tá? Ó, vamos dar uma olhadinha. Bombeiro, ok? Qual que é a sílaba mais alta? Deixa eu colocar uma linhazinha aqui. Ó, a gente fala bom. Não quer ficar... Opa. A gente fala... Meu Deus, não quer ficar... A gente fala bombeiro. Aí o bom é mais forte. A gente fala bombeiro. Opa, fica. A gente fala bombeiro. Ou a gente fala... Não quer ficar... Ou a gente fala... Deixa eu fazer aqui no pontinho. Ou a gente fala bombeiro. Qual das três que a gente fala? Tá, chega daqui a pouco, Marlete. Eu acho que eu esgoto essa 1 hora aqui. Como é que a gente fala, Maria? A gente fala bombeiro. Deixa eu tentar com o Tangram aqui. Tá mais fixo. A gente fala bombeiro.
Ó, uma coisa que eu não expliquei que é importante é que. Não, eu tô explicando justamente para ajudar a gente a identificar isso. Uma coisa que é bem importante é que uma das sílabas vai ficar mais forte, tá, Maria? Uma delas vai ficar mais forte. Então, uma vai ficar para cima e as outras vão ficar para baixo. Isso é em toda a palavra. Toda palavra tem uma sílaba que a gente chama de tônica. Ela vai ficar mais forte. A questão é identificar. Para rima tem que identificar, ok? Então aqui, ó, a gente fala bombeiro, a gente fala bombeiro ou a gente fala bombeiro. Qual dos três que tu acha, Maria? É a opção 1, a 2 ou essa última que eu fiz? O que é que tu acha? Tenta sentir aí e tentar identificar qual que é a correta. Porque isso é importante pra gente depois não lembra mais, mas é só sentir aqui, mulher, o tom mais forte, o tom mais alto. Vou te dar uma dica, ó. Ó, a gente fala bombeiro, ok? E aí a gente usa aquela regra a partir da sílaba, da vogal da sílaba tônica. Então a vogal é bei, então vai ser eiro, ok? Essa que vai ser a rima. E aí todas as outras palavras para combinar: pedreiro, carteiro e jornal. A única que não tem esse final é jornal, que não tem o final eiro. Vou apagar aqui porque não é para trabalhar com escrita, mas é só para exemplificar. E aí tem que sentir esse som. E aí, Maria, aproveitando, né, do teu exemplo, tu imagina se pra gente que é adulto é difícil, imagina pra criança que tá aprendendo agora e que aí tem que definir na escola lá o que é paroxítono, o que é oxítono, o que é... Entende? Por isso que é importante a gente trabalhar, sentir o som para depois dar a resposta. Ok? Vou dar mais um exemplo para encontrar o intruso, tá? Vou fazer a última rodada desse aqui. Deixa eu ver quem é que eu vou escolher. Ok. Já sei. Ó, aqui é onde a gente compra comida, tá? É o meu shopping atual, que é onde eu vou para comprar comida. Vou até daqui a pouco, depois que acabar a live, para fazer minha janta. Ó, o nome é supermercado, tá? Só ajudando. Supermercado. Meu Deus, não saia que tá na geladeira colado os imãs. Esse aqui, soldado. E hotel. E a última, o último intruso. Dado, ok? Quem que é o intruso aqui? Abafa o caso, Marinho. Vamos continuar a aula. Quem que é o intruso aqui? Quem que é o... Quem que não pertence ao grupo? Ó, supermercado, soldado, hotel e dado. E aí agora a pergunta mais difícil, Magda. Qual é o sonzinho final que não combina? Eu vou repetir, tá, Maria? Supermercado,
soldado, hotel e dado. Quem é que não pertence? Hotel, isso mesmo. Mas aí qual que é o finalzinho que não combina delas? Qual é o finalzinho que combina nessas três que não combina nessa? Ó, supermercado, soldado, dado. Qual que é o finalzinho? Deixa eu tirar o hotel daqui pra gente analisar. Geralmente quando a gente faz intervenção, a gente sinaliza para a criança. Então a gente pode sinalizar também fazendo a palavra toda baixinho. Ó, vocês estão quase. Falta pegar o macete da sílaba tônica. Eu vou pegar a palavra mais fácil, tá? Que é dado, é a menorzinha. E aí a gente tem que sentir, ó, dado, dado, ok? Ô Maria, não está sendo fácil, Maria. Doer? Nenhuma delas termina com er, mulher. Ô, mulher. Eu vou pegar o dado de exemplo, tá? A gente tem que separar e identificar a sílaba tônica. Vamos lá. Quantos sonzinhos tem dado? Vamos sentir? Dado. Conta lá. Dado. Ok? 2 sons. Qual é o som que vem em cima e qual é o som que vem embaixo? Ok? A tonicidade. A rima exige que a gente perceba essa tonicidade, porque senão a gente vai trabalhar só o do. E aí trabalhar só o do de dado, só o do, é uma redução da percepção que a criança pode ter. Então a gente tem que trabalhar a partir da vogal tônica. Isso mesmo, Márcia. Ado. Ok? Ado, aado, cada um no seu quadrado. Ó, vamos lá sentir. O mais forte é o dá, ok? Dado. Mais forte. E aí a gente começa a partir daqui. Vogal do dado é o A, mais o do que ficou aqui embaixo. Fica ado. Isso mesmo, Maria. Ado, ok? Aqui a gente analisou o ado. E aí abre possibilidades para outras palavras terminadas em ado e não terminadas em do. Porque, por exemplo, assim, vocês poderiam tentar rimar dado com tudo. E dado propriamente não é uma rima perfeita com tudo. É uma rima aproximada. Então o correto seria rimar com palavras que terminassem com ado. Ok? Dúvidas? 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 Deixa eu tirar as opções aqui. Querem fazer mais um de intruso? Eu penso em mais uma opção. E aí, até agora eu comentei com vocês que a gente investiga o universo vocabular da criança, ok? A gente sonda esse universo vocabular, que é... Antes de fazer o outro, deixa eu aproximar aqui. Então a gente sonda. Tá, eu vou explicar de novo, tá, Magda? Porque eu acho que eu expliquei no comecinho e aí agora eu não expliquei de novo. Qual que é a regra que eu uso? A regra que eu uso é a seguinte: a gente tem a rima a partir da vogal da sílaba tônica, ok? Então, vamos começar de trás para frente. Qual que é a sílaba tônica da palavra dado? Já tirei aqui. Ó, vou colocar aqui soldado, ok? Vou voltar de antes ainda. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte, ok? E aí ela pode ser uma sílaba tônica para a palavra ficar mais aguda ou mais grave, assim, pode ficar E ou pode ficar E, ok? O importante é ser a mais forte. Qual que é a sílaba mais forte em soldado? Aí a gente tem que separar primeiro, ó, soldado. E a gente tem que identificar dessas três, qual que é a mais forte? A gente fala soldado, a gente fala
soldado ou a gente fala soldado? Porque pela resposta de vocês, a gente fala soldado. E não é soldador, é soldado. O da é o mais forte. Aí a regra, a partir dessa identificação, por isso que é bom a gente analisar as palavras antes, é a gente a partir da vogal. Qual que é a vogal do da? Pensa lá comigo. Qual que é a vogal do da? Ó, não é para as crianças, não é para escrever, mas eu vou escrever aqui, tá? Ó, da. Qual que é a vogal? É o D ou o A? A vogal seria o A, isso. Aí eu só junto com o que sobrou, ok? Ó, eu tenho o sol, da, que é o mais forte, e o do. Aí eu junto esses dois e formo a rima. Essa é a regra da rima. Aí esse ado é que vira rima, ok? E por isso que eu tenho que analisar essa palavra antes de propor para a criança. Porque senão eu estou limitando a um grupo muito menor de palavras que pode até permitir o erro da criança. E a ideia é a criança perceber a palavra a partir desse final e a partir das combinações que ela pode perceber. Por exemplo, assim, a criança começar a fazer uma leitura assim, ó. Or, aço, ado, aço, ao. Ela começar a fazer uma leitura do final da palavra, mas aí mais do que silábica, intrassilábica. Ok? Ô Magda, muito difícil? Muito complicado? Diz aí, mulher. Deixa eu pegar mais algum exemplo. Ó, vou pegar um exemplo aqui. Ô Maria, qual que é a da filosofia agora? Algumas palavras são desnecessárias? Meu Deus, mulher. Ó, como é que é o nome dessa palavra aqui? Boa noite para quem tá entrando. Ah, que bom que deu certo. Boa noite. Como é que é o nome dessa palavra? Isso mesmo, Maria. E qual que seria a rima de coração? Por que eu estou pedindo para vocês separarem, perceber e sentir? Para criar essa sensibilidade. Porque aí vocês conseguem trabalhar isso com as crianças, ok? Coração, isso mesmo. Boa noite, Kari. E qual que é o finalzinho dessa palavra que tem que combinar com outra para ser rima? Vamos lá, eu vou traçar a régua aqui. Ó, vamos ver se o Andro Sul acertou, tá? Ó, Maria, agora gostei de ver do jeito que tu tá ligada. Ó, já vou adiantar para vocês, tá? Ó, coração, tem 3 partes, tá? Vou deixar aqui em cima. Ó, coração, ok? 3 partes. Vou colocar os tangrams aqui, tá? A gente fala... Deixa eu arrumar isso aqui mais pra cá. A gente fala coração. A gente fala assim? Coração. A gente fala coração. Ou a gente fala, opção 3, fantasia. Ou a gente fala coração. Como é que a gente fala? Qual das 3 opções que é?
A forte é no co, a forte é no ra ou a forte é no são? O que vocês acham? Isso que vai determinar a nossa rima. Isso que vai determinar se a Maria acertou ou se a Márcia, o Andro e a Magda acertaram. O que vocês acham? Aonde que está a sílaba tônica aqui das três? Isso mesmo, Maria. Ó, coração. A forte está aqui, ó, na 3. E aí eu pego a partir da sílaba tônica, da vogal da sílaba tônica. Qual que é a vogal aqui no são? É o ão. Ok? E aí todas as palavras que terminam com ão vão incluir aqui. Vou fazer diferente. Eu vou pegar várias palavras ali e vocês dizem se eu posso colocar aqui ou não. Só posso colocar as que terminam com ão. Ok? Pode ser? Questão da tonicidade é difícil, mas é importante saber, gente, porque aí a gente consegue estimular a criança. Ó, minha palavra de referência é coração. Coração, combina com essa palavra aqui? Sim ou não? Coloco aqui ou não? Coração, chuveiro. E aí? Coloco ou não coloco? Isso mesmo, não coloco. Próxima palavra, carnaval. Coração e carnaval. Não. Vamos lá. Próxima palavra, coração e pão. Deu uma fome agora? Pão. Coloco ou não coloco? Para combinar. Coração e pão. Sim, isso mesmo. Porque pão, finalzinho é o. Vamos lá. Próxima palavra. Coração, que é referência ainda, e salão. Sim. Ô Marlete, posso sim fazer sobre síndromes e transtornos. Pode até deixar de tema, pode deixar de tema escrito algum que tu queira que eu faça. Geralmente eu faço lá no grupo da inclusão do Face, mas posso fazer. Só quando foge muito é que eu acabo, né, tipo, pedindo parceria, mas posso fazer sim. Se for transtorno de aprendizagem mesmo, fico 300 anos falando. Próxima. Coração e gato. E aí? Coração e gato. Combina ou não combina? Combina? Coloca aqui, o que vocês acham? Colocam ou não colocam? Sim? Vou colocar, já vou descontar. Vou colocar, já vou descontar o ponto da classe já. Ó, última palavra, coração e televisão. Essa aqui é imagem só para adulto, tá? Porque criança nem sabe o que é isso aqui. Coração e televisão. Coloca ou não coloca? Televisão parecendo um micro-ondas, né?
coloco? Televisão. Boa noite para quem está entrando. Sim ou não? Vou colocar que eu sou desse que ajuda. Ok, incluído aqui. Então, basicamente, a gente vai ensinar essa percepção. Deixa eu voltar aqui para mim. E aí, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ensinar a criança a perceber, mas assim, ó, é claro que a gente não vai começar nessa etapa aqui. Quem é que está fazendo a formação sabe que a gente começa lá no início, a identificar a palavra, depois separar a palavra, depois contar as sílabas, para a gente chegar nessa parte aqui. Que aí a gente identifica algo que é mais do que a sílaba. Vocês perceberam que várias pessoas dividiram só a sílaba final? Às vezes a rima pode ser a sílaba final, como em coração, foi da sílaba final. Só que é a partir da vogal tônica, ok? Aí, sabendo isso, como que a gente pode trabalhar? A gente pode contar histórias que tenham rimas, a gente pode contar histórias e pedir que as crianças identifiquem palavras com essa terminação, a gente pode trabalhar, por exemplo, coração. Pode trabalhar coração e pode trabalhar outras palavras que nem eu trabalhei aqui. Salão, televisão, pão. Depois contar uma história e a criança ter que identificar cada vez que aparece uma palavra com a rima. Mais fácil, a gente pode trabalhar uma música. Geralmente as músicas trazem muita combinação de rima pra gente. Com ão, milhares. Com inha, com ado, com... E aí, a partir da música, a gente vai fazendo a criança perceber. Se a criança tiver dificuldade em perceber, identificar essa palavra, a gente pode, por exemplo, assim, a gente já fez uma atividade do sapo não lava o pé. Quando a gente ia cantar o sapo não lava o pé, todas as partes que a gente não queria, a gente cantava baixo. Então a gente cantava: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Para quê? Para trabalhar justamente isso que eu tentei trabalhar aqui com vocês de forma mais específica, a questão da tonicidade. Questão da tonicidade mesmo, que é importante a gente fazer a criança perceber. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens. Parlenda, contos perfeito, parlenda, trava-língua, dá pra gente trabalhar, dá pra gente pedir para as crianças identificarem palavras que rimam com os nomes delas. Então, por exemplo, tem muita palavra que termina com Ana, tem muita palavra que termina com ão, né, João, né, tipo que... E aí, essa percepção vai refinando na criança uma identificação da palavra em outra esfera de trabalho, que é uma esfera um pouquinho mais complexa do que tudo que a gente trabalhou, que é a esfera da rima. A criança vai perceber a palavra do meio para o final, essa parte da palavra, e ela vai identificar que esse pedaço, esse ão do coração, tá em melão, tá em televisão, tá em fogão. Ela vai perceber que se ela dominar esse finalzinho ão, vai poder completar em todas as outras palavras. E aí a questão de escrever fica um pouquinho mais fácil, um pouquinho menos de pressão. Deixa eu dar uma olhadinha na mensagem aqui. Ô Maria, essa técnica de colocar a mão aqui e sentir, eu tirei de um livro já há muito tempo atrás, e é uma das que eu mais uso, assim. Tem gente que pede para bater a mão, mas como eu trabalho com muita criança TDAH, às vezes a criança se perde nisso aqui, então eu peço para sentir. Geralmente eu peço para sentir e contar, ou eu peço para sentir e dou objetos para ela contar, para ela ir fazendo essa contabilização, para ela poder se organizar nessa percepção. Mas a questão da tonicidade é a mais difícil, a gente perceber o tom da palavra é difícil mesmo, porque a gente precisa de uma atenção assim bem refinada e não é um processo que a gente faz. E aí quando a gente pede para a criança fazer isso por escrito já, a gente torna a tarefa bem difícil, entende? Então por isso que a gente primeiro tem que fazer ela sentir, para depois fazer todas as... mas eu acho que eu mandei o...
Ah, eu mandei, desculpa, eu li e pensei que era a Marlete que estava escrevendo. Não, eu mandei em alguns grupos, não mandei em todos os grupos. Alguns grupos eu mandei, alguns eu não mandei. Geralmente eu mando em todos, mas não acabei não mandando. Ok? E aí, é isso. Dúvidas? Vou abrir para dúvidas. É isso que eu te digo. Se a gente não foi trabalhado isso, a gente não tem essa percepção, como é que a gente vai ensinar para a guriada? Ou como é que a gente não vai não entender que eles têm dificuldades? É difícil. E aí, o que eu estava falando lá no começo da live, questão da consciência fonológica, a gente já tem tudo isso aqui, essa percepção, a gente tem que refinar, e é por isso que a gente faz esse trabalho. E aí, só terminando a ideia de exemplos, vocês podem trabalhar com poesia, vocês podem trabalhar com versos, com parlendas, como a Magda falou também, pode trabalhar com uma série de materiais, incluindo histórias, vocês podem incluir histórias. Mas uma coisa que é muito importante na etapa da rima é vocês começarem a fazer um glossário de rimas. Vocês começarem a fazer uma seleção de rimas para identificar o sonzinho final. Porque se você for fazer na hora, fica um pouquinho difícil, assim. É difícil, mas a gente, tipo, da hora tirar uma combinação de palavra. Ah, não, essa aqui com ado, aqui, às vezes foge da memória. Então é sempre importante dar uma revisadinha antes, fazer uma seleção. Eu selecionei as palavras mais ou menos, que a tarde toda selecionando figuras que eu tinha com finais parecidos. Outra coisa que é importante, só então finalizando as orientações didáticas, outra coisa que é importante é combinar a palavra. Até agora a gente estava trabalhando numa perspectiva de quanto mais palavras a criança apresenta e traz, melhor. Aqui a gente vai trabalhar a palavra, a gente vai combinar a palavra. Não tem problema se a criança, por exemplo, que nem vocês trouxeram nuvem para mim. Ok, eu posso trabalhar com o som de nuvem. Vamos lá, sílaba tônica. Nuvem. O nu é mais forte, então é uvem. Só que quantas palavras eu tenho com rimas com uvem? É mais difícil, sabe? Tipo, é um pouquinho mais complicado do que uva, que tem mais algumas palavras, chuva, guarda-chuva, luva, etc. Então, é importante fazer essa combinação, ou dizer assim, ó, então no nosso jogo a gente vai chamar, ok, pode ser nuvem, mas a gente vai chamar de chuva. Pode ser, para a gente poder completar o nosso desafio. E aí a criança vai pensando a partir do chuva. E aí é sempre importante definir a palavra, isso é essencial, porque às vezes você diz assim, que palavra é essa? A criança está pensando em outra coisa e não completa a tarefa. Sobre a questão da palavra, Márcia, que tu perguntou. Meu Deus, cadê o teu comentário? Com a escrita, eu tento evitar. Tanto que eu, por exemplo, eu tenho as que estão cortadas assim, ó, é porque tinham nomes em cima. Isso aqui é bom, mas é bom pra gente que é adulto se organizar quanto ao nome da palavra. Como eu estou trabalhando esse processamento e essa percepção, eu geralmente trabalho só com figuras sem palavras. Hoje, como eu misturei vários materiais, aí saiu uma e outra que tem um nomezinho aqui, né, que não era para ser só assim, ó. Mas geralmente eu gosto de trabalhar só com a figura, porque aí a gente já trabalha a memória auditiva, a gente já trabalha a atenção auditiva, e a gente retoma a palavra e a criança tem que fazer o processamento dessa palavra, sabe? O processamento de pensar no som, vamos pensar na sílaba tônica, que é mais forte, que é mais fraco. Aí às vezes abre demanda para trabalhar isso, som forte, som fraco, porque às vezes a criança também tem um processamento auditivo junto. Entende? Aí já aparece tudo isso. Se eu trabalho a palavra, ela pode, digamos assim, ir por outra rota, assim. Aí necessariamente, pode ser que eu esteja trabalhando com consciência fonológica, pode ser que não. Então eu prefiro trabalhar sem letras, assim. Porque, por exemplo, essa aqui é a penúltima etapa. Na próxima etapa, que a gente vai estar falando provavelmente semana que vem, na sexta, a gente vai estar falando de consciência fonêmica. E aí na consciência fonêmica a gente vai estar analisando, por exemplo, aqui, ó, pão, ok? A gente vai estar analisando todos os fonemas dessa palavra aqui. Por exemplo, que é o P, A, O. São 3 fonemas. Esses 3 fonemas a gente vai estar analisando. E aí, nessa etapa, a criança avança muito se ela tiver contato com a letra, porque essa consciência fonêmica se desenvolve a partir do acesso
a leitura, só que geralmente ela precisa ter tudo o antes. Toda a questão antes, consciência de palavras, consciência silábica, identificação de rima, aliteração, etc. Para daí tá bem, sabe, tipo, refinada para perceber essa parte. Daí nessa parte aqui eu trabalho com associando a letras também. Só que também geralmente não são figuras com as letras, assim. Geralmente a tarefa é fazer essa correlação. A gente já fez atividades onde as vogais eram substituídas por boquinhas, sabe? E tinha uma e outra letra para a criança ir completando a palavra aos poucos. Mas aí nessa parte aí eu já trabalho a letra. Mas todo esse antes, né? Que tu acompanhou os vídeos, né, Márcia? Tá acabando meu tempo, eu pensei que ia acabar antes hoje. Todo esse antes a gente trabalha sem letras, ok? Povo de Deus, meus 20 últimos segundos, ó, beijo do gordo para quem ficou até agora. Qualquer coisa pode me escrever no direct ali se ficou alguma dúvida que eu não expliquei, etc. Espero que tenham gostado, tá? Beijo. Tá quase acabando, deixa eu ir dando tchau porque ele vai acabar sozinho, não quero acabar. Tchau.